Fila Gate no Timão. É isso mesmo. Nunca imaginei na minha vida que faria um vídeo falando sobre Tadalafila e Corinthians na mesma frase. Mas calma que eu já vou te explicar. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, me segue aqui no canal, se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre mais esse imbróglio que está acontecendo no Corinthians. Então hoje o Globoesporte.com, né, o GE, divulgou uma matéria sobre alguns gastos da administração do William Monteiro Alves. Ele é o presidente que antecedeu Augusto Melo no Corinthians. E entre esses gastos, daqui a pouco eu vou ler a matéria para vocês, mas entre esses gastos, um que chama bastante atenção é de remédios masculinos para ereção, é isso mesmo. Tadalafila e Cialis. Só para vocês terem uma ideia, 2 caixas de Cialis foram compradas no dia 3/10 de 2023, no mesmo dia, eles foram comprados em Fortaleza, no mesmo dia que o Corinthians foi eliminado pelo próprio Fortaleza da Copa Sul-Americana. Nesse dia foram comprados 2 caixas de Cialis e estes custos estão numa planilha. Sério. Logo, o que acontece? O Corinthians pagou por esses remédios para ereção, cara. É assim, parece meme, mas não é. É verdade. O Corinthians pagou por remédios de ereção. Cara, e além disso, eu já vou ler a matéria para vocês, e aí vocês vão, assim, eu vou ler a matéria na íntegra, para vocês verem, assim, que, assim, umas paradas surreal, sabe? Surreal. Então aqui, ó, o Corinthians pagou uma série de, então só para aqui, ó, de cerveja, deixa eu fechar aqui, né? De cerveja a remédio para ereção. Corinthians bancou gastos pessoais na gestão do William. Então aqui, ó, o Corinthians pagou uma série de produtos e serviços para uso pessoal durante a gestão do ex-presidente do William Monteiro Alves, que comandou o Corinthians entre 21 e 23. Os gastos são comprovados por notas e cupons fiscais aos quais o GE teve acesso. Para vocês terem uma ideia, a lista tem cerveja, cigarro e até mesmo, como eu já falei, remédio para disfunção erética. E detalhe, todos esses gastos foram aprovados pelo Conselho Fiscal, Conselho de Orientação, com ressalvas, e em seguida pelo Conselho Deliberativo do clube, que ratificou a aprovação. Esses gastos para fins pessoais constam em relatórios de despesas e declaração do Corinthians, com recibos de dia 23 de setembro de 2023 a 31 de outubro do mesmo ano. Toda despesa apresentada na planilha é justificada por uma nota. E aí, vocês vão ver aqui, cara, que assim, é bizarro o que esses caras estão fazendo, que já fizeram com o Corinthians, né? Então, assim, o documento é assinado por Denilson Grilo, conhecido como Carioca, que mostra que foi motorista do Duílio enquanto ele era presidente. O ex-funcionário do clube diz não reconhecer a planilha nem a assinatura. A reportagem do GE, porém, encontrou as mesmas assinaturas em documentos apresentados por Denilson na Junta Comercial de São Paulo para abertura de empresa. A maior parte dos comprovantes não tem um comprador identificado. Então, você vai lá no mercado, você compra, você pega a nota fiscal e depois você presta conta disso, né? Então, ao longo desses 36 dias que foram analisados, foram declaradas 176 compras, totalizando 86 mil reais. E é importante ressaltar isso. Esse período analisado foi só 36. Então, a gente não sabe o que aconteceu antes ou depois. O documento informa que 80 mil foram adiantados à presidência e o valor foi repassado em espécie 3 vezes. 30 mil em 2 de outubro, 20 mil em 16 de outubro e 30 mil no dia 30. Então, no próprio mês de outubro, foram repassados 80 mil reais à presidência. Desta forma, o funcionário teria direito a um reembolso de R$ 6.524. Então, aqui a foto, ó, de quem é do Duílio e do
do motorista dele. E aí esses gastos, a maior parte foi referente à alimentação e compras, que totalizou 57 mil reais. O principal fornecedor na categoria, né, de compras, mercado, alimentação, foi Oliveira Mini Mercado, que faturou cerca de 32 mil em 7 notas fiscais. Cara do céu. Olha, vocação. Olha, eu queria ter um mercado nesse momento. O estabelecimento está registrado no endereço do Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo, a 35 quilômetros. Quem sabe, quem conhece o Corinthians, sabe que o Corinthians fica na região do Tatuapé, né? Ali a sede administrativa. Então não faz muito sentido comprar no Jardim Ângela, que é praticamente exatamente do outro lado da cidade, né? O GE esteve no local, falou com os moradores do imóvel que negaram a existência de qualquer estabelecimento comercial ali nos últimos anos. 9 dias antes da emissão da primeira nota, a empresa tinha atividade econômica em nome de Oliveira Obras de Alvenaria. Na época também foram trocados os sócios da junta comercial, saiu Giovana Batista de Oliveira e entrou Alexandre Marques Canudo. As notas do mini mercado apresentado têm números sequenciais, tal. O Oba Hortifruti foi o estabelecimento que mais compras foram realizadas no período, 38. No local foram adquiridos produtos como cerveja, picanha, sorvete, além de frutas e legumes. Em outros supermercados, compras, tal. E assim, tem comprovantes de gastos de fast food, pizzas, peixes, doces e até isqueiros. Farmácia, salão de festas e presentes também foram. Então aqui você tem outras notas fiscais aqui, ó. 2 aparelhos de barbear, kit para caixa de vasos sanitários, serviço de barbearia, lavanderia, tudo isso em nota fiscal. Aí tem aqui, chega na parte das medicações, que é o que eu falei no clube. Então aqui, ó, para vocês terem ideia, ó, em 3 compras de farmácia aparecem medicamentos para disfunção erétil. Tadalafila aparece 2 vezes e Cialis. O segundo foi comprado, como eu falei para vocês, em 3 de outubro, numa farmácia em Fortaleza, no mesmo dia que o Corinthians jogou pela semifinal da Copa Sul-Americana. E se vocês verem aqui, ó, dia 3, ó, então a rua, ó, Frei Mansuto em Fortaleza, aqui, ó, Cialis, né? Aqui, ó, R$ 153, uma unidade de Cialis. E aqui, ó, para vocês verem a data, ó, dia 3/10/2023, 11 horas e 9 minutos. Cara, então assim, só para recapitular, né? Então assim, isso é muito grave, tá, gente? É muito grave por quê? Porque assim, um clube de futebol, ele não deve servir para você ter os seus gastos pessoais ali. Obviamente que o clube tem que ter gastos com a alimentação do presidente, de alguns diretores, isso ninguém discute, ok? Mas a grande questão aqui, no caso, é a questão desses gastos. E aí, lógico que a gente brinca porque tem um meme e tal, não sei o quê, mas assim, cara, você gastar tanto dinheiro num mercado que nunca foi um mercado em si, já gera uma desconfiança. Aí você vai para a questão desses remédios, que desculpa, o que tem a ver isso com o Clube Corinthians? E aí, quando a gente analisa, né? E aí você pega assim, as 3 últimas administrações do Corinthians, você pega o André Sanches, que ele vai e tem que devolver um dinheiro de 2020, cara. 2020, nós estamos em 2025. E aí ele fala que confundiu os cartões na hora de pagar, que não sei o que, não sei o que lá. Pô, a gente não tá falando de 50 reais, gente. A gente não tá falando de 100 reais. A gente não tá falando de uma compra que realmente o cara pode até confundir, que vai aproximar ali e vai pagar. A gente tá falando de valores altíssimos, que normalmente precisa da senha do cartão, tá? Então, assim, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não acredito nessa história de confundir o cartão. Não acredito. Para mim, esses caras estavam usando sim o Corinthians para benefício próprio e por isso
não pagaram. Porque, desculpa, se eu erro, eu vejo lá, pô, não foi debitado 9 mil reais da minha conta. Cara, eu vou olhar, não, mas peraí, não foi. Aí eu vou deduzir se eu tenho cartão de um outro clube, se eu tenho cartão se eu tenho cartão do clube, eu vou deduzir que eu passei o cartão errado. Pô, tava ali meio na festa, me empolguei, passou o cartão errado. O que eu vou fazer no dia seguinte, ou no próximo dia útil? Cara, vou ligar pro diretor financeiro e falar, cara, passei o cartão errado. Vou fazer um Pix aí de um valor e tá resolvido. E aí eu não tô falando que as pessoas não têm que errar, ok? As pessoas podem errar. A questão que eu falo é que o clube não pode, assim, e detalhe, né? E assim, o que não pode é 5 anos depois isso vier à tona, e aí o cara vem falar que vai devolver, e pior, se fazendo de vítima, porque ficam caçando coisa contra mim. Cria vergonha nessa cara. E olha que eu não sou corintiano, cara. Olha que eu não sou corintiano. Eu tinha muito mais motivos para dar risada disso do que, cara, assim, mas para mim é um absurdo tão grande, é um absurdo tão grande o que fazem com os clubes de futebol. E isso não é mérito só do Corinthians, não. Isso já aconteceu no Santos, isso já aconteceu no Cruzeiro, nem se fala, quando o Cruzeiro lá foi pro fundo do poço. Vocês lembram a capivara que pegaram do Cruzeiro? Isso acontece na grande maioria dos clubes. Porque os caras acham que eles são donos e eles fazem o que eles querem. Por isso que eu defendo em muitos clubes a SAF. Porque enquanto os clubes ficam nas mãos de pessoas que pensam muito mais em benefício próprio do que na questão de beneficiar o clube, de ajudar o clube, é isso que acontece. Então, assim, cara, é inadmissível o que acontece no Corinthians. É inadmissível. Essas compras do Duílio é um absurdo. Isso tem que ser investigado muito sério. Essa questão do Andrés é seríssima. São 9 mil reais. Eu não estou falando de 50 reais que o cara passou por engano. São 9 mil reais. 50 reais já estaria errado. Qualquer valor que você use para benefício pessoal tá errado. De 1 centavo a 1 milhão. Tá errado. Uma coisa é o clube de futebol, outra coisa é a sua vida pessoal. Você não pode usar do clube para isso, sabe? E aí você tá falando de um valor altíssimo desse. E aí você vai devolver depois. Cara, é um absurdo. E aí você pega essas 3 últimas administrações do Corinthians, é isso. Fala que vai devolver o dinheiro depois de 5 anos. Porque não se lembra, porque. Cara, é um absurdo isso. O outro, na sua administração, e aí veja bem, eu não estou falando, em momento algum, falei que foi o Duílio que fez, porque não há provas ainda disso, ok? Mas foi em sua administração. Ponto. Foi na sua administração. Isso não tem como negar, ok? Então, e agora você tem a última administração, que é a do Augusto Melo, que está sendo investigado por diversas coisas gravíssimas também. Inclusive, foi afastado. Então, assim, cara, o Corinthians, eu falo para os meus amigos, assim, corintianos, que o Corinthians, por estar no maior centro financeiro do Brasil, que é São Paulo, onde tem a maior circulação de dinheiro, o Corinthians, ele não devia estar igual ao Palmeiras. O Corinthians devia estar junto com o Flamengo ou até acima do Flamengo, sabe? O Corinthians não podia estar nesse fundo do poço que tá. E não vem falar que é o estádio, porque não é só o estádio. O problema do Corinthians é muito mais embaixo. Obviamente que tem o problema do estádio, mas o problema do Corinthians é administrativo. São pessoas que comandam o clube há anos. Todo mundo sabia que esses caras, André Sanches, Duílio, esses caras ali daquela chapa, eu não lembro o nome da chapa, cara, assim, eles já estavam perpetuando no poder. E eu sempre falo que perpetuação no poder é um grande problema. E aí, quando você troca para algo ou igual ou pior, que é o Augusto Melo. Cara, o Augusto Melo é um absurdo o que ele fez. Sabe? Tipo, tem o caso da Vaidbet que está sendo investigado, tudo tal, não sei o quê. Então, assim, eu, obviamente, que
Não vou falar aqui porque eu só falo em cima de fatos concretos. Então, neste momento, o Augusto Melo está sendo investigado. Ele ainda não foi considerado culpado, ok? Mas mesmo assim, não deixa de ser uma marca extremamente negativa para o clube. E eu até brinco que eu acho que se Corinthians, se palmeirenses, São Paulinos e Santistas dirigissem o Corinthians, cara, eles não lesariam tanto o Corinthians quanto os próprios corintianos. Contra esses próprios dirigentes do Corinthians. Eu tô falando sério. Sabe por quê? Porque eles iam ter medo. Eles iam falar, putz, eu não sou corintiano. Cara, os caras. Então, assim, o cara fica com um receio a mais. Esses caras não ficam. Esses caras não ficam. Eles acham que eles são os donos do Corinthians. E por isso eles fazem o que querem com o clube. Obviamente que assim, o Corinthians é meu rival. Falando dentro de campo, eu quero o Corinthians cada vez pior, porque eu quero vencer o Corinthians. Mas um clube do tamanho do Corinthians não merece esses dirigentes. O Corinthians era para estar com as maiores arrecadações do país, disputando jogador em cada janela com o Flamengo, com o Palmeiras, sabe, com o Botafogo. O Corinthians é um clube que não precisa de SAF. O que o Corinthians precisa é ser bem administrado. Mas a questão é, será que esses caras que hoje estão lá dentro do Corinthians, seja situação ou posição, têm capacidade para isso? Tem a capacidade de colocar o Corinthians acima de qualquer coisa, acima do seu bem pessoal? Não me parece. Não me parece. Então, assim, ou o Corinthians tem um choque de gestão, mas um choque sério, que muitos acharam que viria com Augusto Melo e acabou não vindo. Então, assim, ou o Corinthians tem esse choque de gestão com outro presidente, ou o Corinthians vai ficar assim em dificuldades por anos e anos e anos. E volto a repetir, o problema não é dinheiro no Corinthians, porque o Corinthians arrecada absurdamente. O Corinthians tem direitos de televisão absurdos. O Corinthians está sempre entre os maiores patrocínios do país. Então, assim, se é difícil administrar o Corinthians, como esses caras falam, você imagina administrar times que não têm a arrecadação que o Corinthians tem. Então, assim, o que falta para o Corinthians é uma coisa chamada competência. Não é dinheiro. Dinheiro não falta. O que falta é vergonha na cara de muitos desses dirigentes que estão dirigindo hoje o Corinthians. É isso, deixa o like, me segue e bora para falar mais de futebol em todos os dias. Valeu!